Nós nos reunimos nessa manhã e digo-lhes que com uma satisfação, um sentimento profundo de agradecimento. Nós hoje não estamos celebrando um dia de pesar, mas estamos realizando um ato de entrega. O grande Papa Francisco, quase 13 anos de pontificado, primeira vez na história que um latino-americano tenha sido eleito Papa, e marcou esses quase 13 anos de uma forma indelével para a história da Igreja e a história da humanidade. Eu penso que Deus teve um carinho muito especial com ele, porque ele veio a falecer exatamente nesta manhã de segunda-feira de Páscoa. Teve a possibilidade de estar com o povo reunido na Praça de São Pedro no dia de ontem. Serão incontáveis os gestos do Papa Francisco a serem recordados na história da Igreja, incontáveis os seus escritos, as suas viagens, seus sorrisos. Ontem ainda cumprimentou crianças quando foi à Praça de São Pedro. Ele faleceu em paz. E eu posso dizer o que me veio ao coração quando recebi a notícia nesta manhã. Um Papa Santo, provado tantas vezes pelas incompreensões, uma luta muito grande com relação à sua saúde, mas uma vitalidade apostólica inigualável. A Igreja pode santamente orgulhar-se de ter Papa Francisco à frente dela durante esses anos. Daí, eu agradeço a todos os meios de comunicação que aqui se encontram, justamente porque repercutem a função, a missão, a responsabilidade, o peso positivo do Papa Francisco com relação à Igreja e o mundo. No dia de hoje eu quero convidar a todos a não lamentarmos, mas fazermos um ato de entrega. E repito algo que já disse hoje a várias pessoas: ele já chegou. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção. O grande legado do Papa Francisco, manter a Igreja unida e abri-la para campos de diálogo, de relacionamento com o mundo, com a sociedade, com a diversidade do tempo em que nós vivemos, e manter a experiência da Igreja que evangeliza e que vai buscar até os confins da terra. A Igreja, com o Papa Francisco e o seu pontificado, a Igreja se tornou mais missionária. A expressão que ele já usava ainda em Buenos Aires, e usou não sei quantas vezes na Igreja, como Papa, a Igreja em saída. E a Igreja vai continuar em saída, indo ao encontro das situações mais difíceis e mais desafiadoras. Nosso Senhor amou a todos, não discriminou ninguém. Qualquer um que seja eleito Papa vai ter que amar a todos. É claro, esse amor universal, essa responsabilidade total, é só olhar a história da Igreja nos últimos tempos, os papas conhecidos de todos nós. Nestas últimas vezes em que foi eleito algum Papa, não temos qualquer um deles que não tenha ido ao encontro dos mais sofredores, daqueles que passam maiores dificuldades. Este é um legado do Papa Francisco, a universalidade do amor, a capacidade de diálogo, a disponibilidade para ir ao encontro do mundo inteiro, das situações as mais difíceis, mais problemáticas, sem medo. Era um homem de extrema coragem, ousadia, prontidão, liberdade. Nada o oprimia, nenhuma dificuldade, nenhum problema, e vamos dizer, só para falar desses últimos tempos, nenhuma dificuldade de saúde. Eu penso que qualquer pessoa, nas condições dele, seria levado a um desânimo, e ele manteve o vigor até o final. Quando o Papa veio ao Brasil,
E eu me apresentei a ele como arcebispo de Belém. Eu disse: eu sou Dom Alberto, arcebispo de Belém, na Amazônia. Ele olhou para mim, me pegou pelos braços e me disse assim: sejam ousados. Se vocês não forem ousados, já estão errando de princípio. E depois, quero dizer uma coisa que para nós é um santo orgulho. Quando houve um encontro dos bispos da Amazônia Legal, e esse encontro aconteceu aqui em Belém, em Coraci, nós mandamos uma carta para o Papa, pedindo a realização de um sínodo para a Amazônia. E vou dizer, esta ideia nasceu em Belém. E ele respondeu muito mais rápido do que nós imaginávamos. Então nós temos a marca de Belém no sínodo da Amazônia e temos a missão que ele nos confiou quando fez a exortação apostólica Querida Amazônia. Ele colocou a Amazônia diante das luzes do amor de Deus. Ele fez com que a Amazônia fosse reconhecida pelo mundo inteiro. E é claro, se pensarmos na sua encíclica memorável, chamada Laudato Si, esta encíclica envolve todas as realidades que nós possamos pensar e que existem na Amazônia, tanto que estamos levando adiante tudo aquilo que ele nos ensinou e nos provocou positivamente para dar atenção à nossa realidade amazônica. Eu tenho que dizer que a primeira coisa foi o encontro com ele, logo que ele foi eleito Papa. Nós já tínhamos nos encontrado antes, porque eu fui um dos delegados da Conferência de Aparecida e ele era o chefe da redação do documento. Eu passava até de madrugada redigindo emendas ao documento, mandava para ele. E posso dizer-lhes que muita coisa que eu propus foi aceita nesse documento de Aparecida, com muito orgulho santo para a nossa arquidiocese. E depois, várias oportunidades em audiências, uma simplicidade fora do comum. O Papa nunca se fazia armado. No Sínodo da Amazônia, ele impressionou a todos nós, porque nós passamos 15 dias juntos, o Papa estava ali presidindo as sessões, quando havia o intervalo, ele saía dali e passava para conversar com os grupos, cumprimentando-nos pessoalmente, estabelecendo um relacionamento muito bonito. Recordo-me que num encontro acontecido no Vaticano, era um encontro internacional das novas comunidades, e cabia a mim fazer-lhe a apresentação, porque eu era o assistente dessas comunidades, a apresentação ao Papa. E eu fiz um texto que tinha preparado. Assim que terminei de falar, eu ia ao encontro do Papa. E ele não esperou. Ele saiu de lá e veio a dar-me um abraço muito fraterno. Só para dizer, o Papa era dessas realidades, desse tipo de coisas. Tomar iniciativa, servir, sorrir, ajudar uma pessoa. Pensamos que na semana passada, com as condições limitadas de saúde, o Papa foi ainda visitar um presídio. Isso ele fez muito durante esse tempo. Então, esses, eu diria, os pequenos gestos dele, e tive muitas oportunidades de estar junto com ele e experimentar esta extrema delicadeza, firmeza ao mesmo tempo. Todos os anos, desde que eu cheguei e desde que ele foi eleito Papa, eu mandava o pedido de uma bênção para o Círio de Nazaré. Muita gente queria assim, vamos fazer o Papa para o Círio. E eu dizia assim, olha, para o Círio não, senão nós vamos fazer uma loucura, porque vai virar o Brasil inteiro atrás do Papa, além do povo que já vem para o Círio. Só que as referências que eu fiz com o Círio, ou a respeito do Círio com ele, me chamaram muita atenção. Quando eu cheguei para o Sínodo da Amazônia, havia uma capela no corredor por onde passávamos para as reuniões,
naquela capela estava a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Naquela capela, abençoando o sínodo da Amazônia, ele mandou colocar a réplica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que eu tinha dado a ele no final da visita ao Rio de Janeiro. Quando eu me aproximei dele, entreguei a imagem, parecia uma criança. Olhou para mim e disse assim: é para mim? Eu disse: é claro, santidade. E ele agradeceu como quem ganha um presente. Então, essas delicadezas o Papa teve a nosso respeito. Eu tive a oportunidade de, recentemente, ainda quando ele estava melhor de saúde, de ir até ele, numa provocação positiva, também que o governo do Estado gostaria de convidá-lo para estar aqui em Belém, especialmente por causa da COP. Então, nós fomos muito realistas. Pretendíamos um evento pré-COP com a presença do Papa, não é? Mas fizemos isso por delicadeza, sabendo que as condições de saúde não lhe permitiam fazer isso, não é? Mas ele ficou muito agradecido, manifestou um carinho muito grande. Todas as vezes que eu me referi a ele a respeito de Amazônia, a respeito de Belém, a respeito do Sírio, todas as vezes dava para perceber que ele estabeleceu um conhecimento além das formalidades com a nossa realidade amazônica e com o Sírio de Nazaré. Nós temos a responsabilidade de colocar em prática o sínodo da Amazônia. E nós temos feito isso com muita delicadeza. Não é que agora, com o falecimento do Papa, nós tenhamos que fazer uma grande mudança. Continuamos o nosso trabalho, a atenção aos mais pobres, o serviço às pessoas, a consciência do valor da nossa região amazônica. Então, é a continuidade do trabalho, não é que precisamos ter uma coisa nova a partir de agora, é a continuidade do nosso trabalho. Uma das coisas mais lindas na igreja, essa expressão é recorrente, que o maior milagre na igreja é ter alguém para ser Papa, e a gente não sabe quem vai ser. Eu acho precipitado falar em sucessão. O Papa acaba de falecer. Seria, inclusive, indelicado fazermos conjecturas sobre possibilidades. Na igreja não existe uma descontinuidade. Na igreja existe um progresso. Basta a gente conhecer um pouco a história da igreja e nós veremos que a igreja nunca deu um passo atrás. Ela sempre foi adiante, respondendo às situações diversas de cada época. Então, é a continuidade, o progresso, sem rompimento, e isso aqui vai garantir que a igreja é uma instituição que tem assistência do Espírito Santo. Como as coisas funcionam? Nós temos um período de 9 dias, a partir do falecimento do Papa, em que começa aquele período de visitas do povo, de chefes de Estado, de tudo isso, durante 9 dias. Em seguida, existe o sepultamento do Papa, né? Depois desses 9 dias de cerimônias e tudo isso, né? Só depois do falecimento, do enterro do Papa, do sepultamento, e ele pediu para ser sepultado na Basílica Santa Maria Maior, por causa da devoção a Nossa Senhora, lá onde estão enterrados também vários papas, então ele será sepultado lá. Depois do sepultamento, começam as chamadas congregações gerais. Todos os cardeais, eleitores ou não, e quem são os eleitores? São os que têm menos de 80 anos. Qualquer um deles, com 80 ou menos, pode ser eleito Papa. Se quiserem, podem eleger um cardeal para ser Papa com 100 anos. É claro que isso aqui é muito mais complicado, não é? Certo? Então, eles têm um período de diálogo. Cada cardeal tem 15 minutos para falar, e isso é em segredo, fechado, é o diálogo deles
quando eles vão conversando a respeito dessa pergunta que me foi feita: qual é o perfil adequado para o tempo em que nós nos encontramos? Só depois desses dias de congregações gerais, se eu não me engano, são em torno de 8 ou 9 dias, não sei precisamente isso, aí que se começa o conclave. Conclave porque com chave, quer dizer, são fechados, né? Eles são fechados e ficam durante aquele período ali. Isso acontece na Capela Sistina, no Vaticano, e eles se hospedam na Casa Santa Marta, onde até agora residia o Papa Francisco, e ali é a hospedagem de bispos, de cardeais, etc., que passam por Roma ou lá residem. Então, só ali começa o conclave, esta eleição do Papa. Assim que ele é eleito, vão manter, tenho a impressão, ninguém me falou nada, mas eu tenho a impressão que vão manter aquele costume da fumaça branca, que mostra a eleição do Papa. Só que ele fez uma série de mudanças no rito, né, do falecimento e tudo isso. Então, agora que nós vamos tomar conhecimento de todas essas coisas e verificar como elas vão ocorrer, né? Então, temos um período agora em que quem governa a igreja é o colégio episcopal. Os cardeais que estão em Roma se reúnem diariamente e tomam as decisões, mas não se pode tomar nenhuma decisão de fundo, por exemplo, nomear um bispo, escolher, nada, tudo fica em banho-maria durante esse período, até que seja eleito o novo Papa. Nós não gostamos de usar a palavra luto, certo? Porque nós fizemos uma entrega de um homem que viveu santamente nas mãos de Deus. Então, não é essa a expressão nossa, né? A vida das dioceses continua normal, porque cada diocese tem o seu bispo, que é sucessor dos apóstolos. A vida continua a mesma, né? Certo? Cada diocese com o seu bispo, com a sua organização, né? Eu acabo de fazer a ordenação de um diácono, então é o normal da vida da igreja. Sexta-feira vou ordenar mais 6 diáconos capuchinhos, e daí por diante. A vida da igreja continua. Penso que não. Nós teremos na outra semana o início da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, né? Certamente os cardeais não participarão desta Assembleia. A partir de hoje, a presidência da CNBB deve fazer as necessárias adaptações da organização da Assembleia, pelo fato dos cardeais terem todos que viajar para Roma, né? Mas, normalmente, os bispos não viajam para esses eventos, né? A não ser que haja alguma ligação muito especial, por exemplo, os bispos da Argentina, sei lá, né? Pode acontecer assim. Mas os presidentes das conferências, todos irão, se Deus quiser. Cada um viaja do seu país, não existe nada, quer dizer, cada um procura ter a sua passagem, né? Certo? Quando houve a eleição dele, uma amiga comum me contou depois que ela foi levá-lo ao aeroporto. Então, ele disse assim: então até a volta. E ela disse assim: e se o senhor não voltar? Ele pega a passagem e diz assim: aqui está a minha passagem de ida e volta, dentro de poucos dias eu volto. E nunca mais voltou, né? Certo? Então, os cardeais vão, qualquer um pode ser eleito, certo? Como também pode ser eleito uma pessoa que não esteja ali dentro, né? Não é obrigado que seja um cardeal, né? Certo? Entendeu? Pode ser eleito uma outra pessoa que, eventualmente, é claro que isso é difícil, né? Não vão eleger uma pessoa que não esteja por dentro da vida da igreja. Mas vamos imaginar que elegessem uma pessoa fora desse ambiente. Essa pessoa deveria ser chamada para dizer se aceita ou não, e só sairia de lá já ordenado bispo, porque quem é o Papa? É o bispo de Roma. Roma é a igreja que preside a caridade. Então, quem vai ser eleito é o bispo de Roma. E esse bispo de Roma, ele é Papa, pai de toda a igreja, né? Então,
é assim que as coisas acontecem. Tá bom? Muito obrigado a vocês pela atenção, pela presença, e que nós caminhemos juntos. E, mais uma vez, esta gratidão aos meios de comunicação da nossa cidade que respondem à Arquidiocese de Belém com tanta prontidão e competência. Muito obrigado.